E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somocast. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente, mais do que, acho que um sommelier, um guerreiro aí que venceu na vida e que tem o dom de passar o conhecimento. Acho que isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem no mundo, é conseguir levar isso para os outros. Então, sem mais delongas, Moisés Lacerda. Pô, Moisés, Renato, eu que agradeço, pô. saúde, cara. Imenso prazer estar aqui. E é realmente essa dádiva, né, que ao longo desse tempo eu fui adquirindo, né? E realmente uma atividade que eu faço com muito prazer. É muito prazeroso, me transforma ali na hora que eu estou fazendo um treinamento, que eu estou fazendo uma aula. E ela já vem de algum longo tempo, né? E começou ali no Senac, né? Quando eu comecei ali a trabalhar como steward, depois como bartender, depois como garçom. E aí me formei e depois comecei a ser monitor dos cursos, né? E aí peguei essa paixão, né? De linkar, né, esse conteúdo com a prática, né? E aí nada melhor do que isso, né? Você melhora serviço, você melhora a experiência e você cresce também como profissional, né? Às vezes você estuda 3, 4 dias para dar uma aula de 1 hora, né? Mas esse tempo que você estuda te enriquece tanto, né? É. E é uma troca incrível, né? Assim, algo fascinante mesmo. E tem que ter o dom. É, Acho que pra mim por mais que às vezes eu tenha pessoas que absorvam o conhecimento de forma absurda, mas pra você levar esse conhecimento tipo, né, é difícil. É é, difícil e é realmente é. um dom. Mas antes da gente começar o bate-papo, só aproveitar e agradecer nossos parceiros. Então, o QJ com essa curadoria de queijos incríveis aqui, Alvão, sempre perfeito nas escolhas. Pô, Queijólatra, Somcast 10, aproveita lá nosso cupom de desconto, QR Code tá na tela, bora fortalecer. Pô, Encana vai com essa charcutaria incrível aqui também, o Gão sempre perfeito no tempero da Pepinha aqui, coisa linda. Deixa eu mostrar pra galera aqui. QR Code vai estar na tela pra vocês. Aproveitem essas maravilhas aqui. Vai, produção, acorda. Aê, boa. E, agradecer também Trig Uva, nosso parceiro de vinhos aqui, que dá liberdade para a gente poder trazer outros players, importadoras ou produtores nacionais, para a gente poder degustar outros vinhos aqui. Então, aproveita lá também, fortalece triguva.com, QR Code também está na tela. Nosso cupom é SOMCAST10, curadoria de vinhos nacionais, impecável pelo Gui. Fechou? Moisés, antes da gente entrar um pouco mais na tua história, eu queria saber qual que é a tua primeira memória com vinho, meu amigo. Cara, minha primeira memória com vinho, ela não foi de degustar em si o vinho. Eu trabalhava num restaurante lá em Fortaleza, em um hotel dentro de um hotel super renomado para a época, né? Marina Park Hotel fez muita história. E eu era comim e tinha um garçom, o Carlos. Ele sempre me deixava atender alguns clientes. E foi um grande professor para mim. Era um cara muito elegante, muito refinado no serviço. E um dia ele me deixou numa das praças dele. Ele tinha que fazer alguma outra coisa e eu fiquei finalizando o atendimento. E ali eu conheci duas grandes figuras. Não só para mim, mas inclusive para a história cearense também, né? Porque é Gomes Farias, Peter Soares. E eles sempre gostavam de contar as histórias do mundo do vinho. E a partir desse primeiro atendimento eu comecei a atender eles também. E ali eles me contaram várias histórias de viagens que eles fizeram pelo mundo. E dessas viagens eles fizeram para a França. E inclusive nesse dia eles trouxeram um vinho, né, que eles provaram. Era um Alsace, era um Riesling. Francês? Isso, Alsace, um Riesling que eles trouxeram de lá. E aí na sequência eles me presentearam com um livro, né? Era um guia, mas era um guia, não me lembro exatamente qual que era esse guia, mas eles me presentearam com esse guia e com um livro de o Larousse, dos vinhos. E a partir daí eu comecei a ler, comecei a gostar. E aí depois disso, apesar de já trabalhar no restaurante, mas era uma época que não tinha essa figura do sommelier, né? Não tinha essa figura de alguém que trabalhasse vinho dentro do restaurante. Mas comecei a me apaixonar muito por essa parte.
E aí foi daí, essa primeira experiência com o mundo do vinho, né? Aí inusitada, né? Através das experiências de outras pessoas, de personagens que para mim guardo com muito, não é no meu coração, porque lembro deles muito. Foi a partir daí, né? Dessas histórias que eles me contavam, a partir dos livros que eles me deram, que eu comecei a gostar. E aí em si, na sequência, eu conheci um amigo que tinha se formado no Senac, em Águas de São Pedro. E ele me contou do hotel, do que acontecia ali. Eu falei, caramba, eu quero isso. Isso lá no Ceará ainda, em Fortaleza? Fortaleza, isso lá em Fortaleza. Isso em 96. Isso em 96. E aí quando O foi... futebol do Brasil tava bom aí, né? Aliás, a seleção se hospedava lá. Foi o ano que a seleção estava hospedada lá, né? E Bebeto, Romário, Mário Silva, aquela... Eita, pai. Tafa. A gente era o Tafarel hoje com a importadora aí também, né? Muito curioso. Exatamente, é muito bom. E aí eu cheguei em casa para minhas irmãs, porque nessa época eu morava com minhas irmãs, já tinha saído do interior, e falei para elas que vinha a São Paulo ficar 3 meses e voltar, né? E aí então peguei minha malinha, vim para São Paulo, me inscrevi no curso sem saber se ia passar, era uma prova que tinha que fazer, então vim só com a passagem, foram 3 dias de ônibus, aquela viagem tradicional que minha mãe fez a famosinha farofa de porco, torresminho que tinha que trazer na latinha e fazer as refeições dentro do ônibus. Foi aquela viagem como qualquer cearense fez, a maioria dos cearenses fizeram nessa trajetória. Então, cheguei no interior de São Paulo, em Água de São Pedro, fiz a prova, passei. E essa era uma prova para fazer o curso de garçom. E aí, dali, eu fiquei trabalhando um tempo no hotel, voltei para Fortaleza. Então, aí comecei a trabalhar dentro da hotelaria. E aí também veio outra paixão, né? Que durou aí por cerca de 15 anos. Essa paixão de trabalhar dentro da hotelaria. Pô, então já vamos entrar nessa história aí, que eu sei que é uma história incrível, cara. Acho que como muitos aqui em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou outros estados, é aquela história do tradicional, né, nordestino, de uma forma geral, assim, não adianta falar Ceará ou Bahia, mas Sim. Nordeste em si, que veio pra cá em busca de vida melhor e que, cara, e que moldou a cultura de São Paulo, né, cara? Eu acho que a gente é o que é hoje muito por essa fusão maluca que a gente é de tudo, né, cara? E tem histórias lindas, né? No nosso mundo do vinho, no mundo A e B, tem muito disso, né? Tá muito enraizado essa fusão, né? Nordeste, Sudeste, e eu acho isso incrível, cara. A gente não seria nada aqui hoje sem essa mistura que a gente é, né, cara? E, pô, Moisés, já vamos nesse embalo e conta essa trajetória pra gente aí. Veio, voltou, como é que foi tudo isso aí? Tudo começou quando eu saí de uma cidadezinha muito pequenininha no Ceará, que papai sempre queria que a gente estudasse, né? E era uma dificuldade, porque não tinha apoio nenhum, né? Dependia unicamente da gente, né? Então, era uma época que eu precisava, determinada parte do ano, rodar 28 quilômetros por dia a pé para poder estudar. Então, uma realidade muito diferente. Pra isso, Isso com um incentivo de 28 papai. pra ir e pra voltar, né? Os 14 para ir, 14 para voltar. Eita, que E beleza. dava 28 quilômetros por dia. E muitas vezes, às vezes fazia de bicicleta, mas a maior parte do tempo era a pé, fazia esse percurso a pé, né, para poder estudar. Além de trabalhar na roça, como todo cearense, como a família trabalhava. E aí, na sequência, papai sempre incentivou os estudos, né? E aí, um dia a gente estava cortando arroz, né, apanhando arroz, e ele falou para nós que a gente ia para Fortaleza para terminar os estudos, para ter uma qualidade melhor nesses últimos 2 anos de estudo, né? E aí, viemos para Fortaleza. E aí daí me formei, terminei o colegial. E aí comecei a trabalhar em hotel para fazer um pouquinho de dinheiro extra, né? Aquela coisa que não tinha muito recurso. Então, não, eu quero fazer um pouco de grana. Então comecei a fazer extra nos hotéis. E aí dali também veio essa primeira paixão. E aí me mudei para São Paulo em 97, a primeira vez. Retornei a Fortaleza e em 99 retornei de vez.
E aí, de fato, sim, aí, não, eu quero me dedicar à hotelaria e, além disso, também eu quero me dedicar ao estudo do vinho. Nessa época, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia que eu queria ser sommelier de hotel. Bom, a gente tá falando de mais de 25 anos atrás. Exatamente, mais de 25 anos atrás. E demorou bastante até eu... então, eu fui me preparar. Eu trabalhei muito tempo como steward, como garçom, como bartender, aí depois monitor. Aí fiz o curso do Senac de formação de sommelier. Como eu não tinha tanta grana, mas o hotel incentivava, então aí o hotel me incentivou e apoiou também nesse sentido, e eu consegui me formar como sommelier. Isso foi... E em 2003 para 2004. E aí só 2007 foi que eu fui convidado a ser sommelier dos hotéis. Aí uma prata da casa, isso foi uma revolução, porque até então não tinha sommelier nos hotéis. Nós estamos falando de uma universidade de hotelaria, que ainda não tinha sommelier nos hotéis, né? E aí eles resolveram que... viram que eu tinha esse incentivo, que eu queria, que eu estudava, que eu procurava. E aí, quando eles me convidaram, eu já tinha me formado como sommelier, já tinha buscado também outros cursos fora. E aí eles me convidaram para assumir a carta de vinhos de Água de São Pedro e, na sequência, também de Campos Jordão. Então, eu fiquei durante 11 anos no Senac. Desses 11 anos, eu fiquei 7 como sommelier e 4 como professor de cursos livres, formação de sommelier, e também criador de alguns cursos dentro do Senac, para as casas abertas, e para os cursos de graduação em hotelaria e gastronomia. Você pegou o auge ali Peguei. dos hotéis, né? Peguei o auge, Aqui, né? o auge dessa hotelaria, com esse serviço mais atencioso, esse glamour também que a hotelaria tinha. Claro que ainda ela existe, mas ela existe em um outro patamar, não exatamente. Hoje você precisa de desembolsar um certo valor médio por diária muito grande para você ter, às vezes, esse atendimento muito personalizado, né? E essas experiências muito mais ricas, assim. Mas no geral, a questão do atendimento em si, ela foge dessa questão do preço, né? O ato de receber, o ato da hospitalidade, ela não obedece isso, né? Pode ser o hotel da esquina, pode ser o hotel luxuoso, mas se tiver alguém que sabe receber, vai dar ali o melhor atendimento. O que você acha, assim, que o sommelier ele tem que puxar dessa questão da hotelaria, né? Assim, esse ato de atender o cliente, né? O que você acha que a hotelaria pode ensinar pro sommelier nesse trato com o cliente, né, cara? Para mim, no meu caso, ele foi muito enriquecedor e com certeza me transformou num profissional muito mais completo e num profissional que também fosse bem mais atento a certos detalhes, né? A complexidade do que é o atendimento, né? E a observar determinados detalhes que a hotelaria ela traz para nós, até pela própria conjuntura do que tem a hotelaria, né? Por natureza, é ali um prédio ou um lugar que todo mundo trabalha em bem comum da felicidade dos seus hóspedes, né? E para isso, quem recebe desde a portaria, desde quem estaciona o carro, desde quem recebe o seu carro, desde a cozinha, desde o AIB, desde evento, governança, todo mundo está em prol disso. Esse dinamismo e essa complexidade de mentes pensando por um bem comum. E isso traz uma intervenção, isso traz uma ligação muito forte com essas áreas. Então, obrigatoriamente, você tem que conversar com pessoas que têm outras aspirações, mas outros desejos, outras formas de pensar. Mas todo mundo está ali focado para fazer esse cara feliz. Então, isso te traz um dinamismo muito grande para a profissão. E a hotelaria, ela realmente fortalece isso. E para mim foi assim, essencial, porque você tem essa noção clara, né, de que o hóspede, né, de que o atendimento, a experiência dele não depende só de mim, depende também de outras pessoas. E dentro do AIB, ela não depende só também do sommelier, né? Então, o sommelier por si só, ele também tem que ser um cara que leve conhecimento de forma tranquila, de forma que as pessoas observam isso claramente, né?
principalmente para a equipe que está ali de garçons, de atendimento, né? A equipe tem que estar com esse conhecimento ativo, né? Esse conhecimento prático e esse saber fazer na totalidade ali, né? Para atender o hóspede de uma forma que ele se sinta participando daquele lugar, que ele se sinta bem e que, de certa forma, essas necessidades deles sejam atingidas e sejam atendidas. Né? Não, total. E um papel, acho que fundamental do sommelier também é ter um trabalho mais integrado com a equipe de salão ali, né? Porque ele não vai fazer tudo sozinho, né? Geralmente quem vende o vinho é o garçom, né? Então você precisa ter essa integração mais... uma coisa mais afinada ali, né, cara? E a operação é incrível, Renato, porque... e aí vai exatamente isso encontro, né? Imagina um restaurante que pode atender 300 pessoas numa noite, né? Imagina se o sommelier consegue, né? Claro que eu tinha um assistente, mas todo o nosso time, ele era treinado, né? E como eu estava dentro de uma escola, né? Dentro de uma escola de vinhos e um campus, né? Que é o Senac, né? Essa força, né? Que o Senac tem para formar e para atender, eu tinha sob minhas responsabilidades levar esse conhecimento para todo o time de salão, né? E eles tinham que estar com esse nível de informação muito grande, né? E ali, muitas vezes, ali, o que eu faria, o que eu ia fazer, às vezes, na mesa? Só o papel dessa figura do sommelier ali, às vezes, degustar com o cliente, né? Ele me esperava simplesmente ali só para abrir, mas quem fez a venda, quem fez o atendimento foi ele. E ainda mais porque também eu sempre gostei de dar essa liberdade, né, para que os garçons, o nosso time de garçons, ele tinha essa autonomia para oferecer. Era uma carta de 250 rótulos, mas eles conheciam absolutamente todos. Todos. E aí acho que também isso leva o nível de experiência e de atendimento do cliente a outro patamar, né? A outro nível, né? A outro nível. E esse prazer que ele tem em dividir esse conhecimento com o nosso time, com o sommelier. Imagina, ele espera. Eu espero um pouquinho, Moisés, para ele degustar esse vinho comigo. Eu quero degustar com ele, né? Então ele esperava ali um pouquinho, né, para mim fazer esse serviço, né, para mim fazer todo esse papel que o sommelier ali faz ali na mesa, né? Muito mais essa figura de se relacionar, de chegar e claro, de fora todas essas questões operacionais, né, de conduzir ele a uma determinada situação, com o vinho, com o prato, mas muito mais essa figura realmente postura, né? Total, Guarda boas memórias dessa época aí. Muitas boas memórias, né? Porque era uma hotelaria que... Claro que existe mas era uma hotelaria, vamos dizer assim, mais próxima, né? Mais integrada, assim, do ponto de vista com relação a esses relacionamentos, né? Eu me lembro que a gente tinha uma das nossas atividades com hóspedes que chegavam a primeira vez, né? E todos nós era obrigatório criar um momento de conexão. E esse momento de conexão depois era repassado, né? Para todo o time, né? Sempre nas aberturas de cardápio, o cliente Seu José do 419 foi a primeira vez que ele chegou. E aí eu percebi que um momento de conexão com ele é muito atencioso. Por exemplo, ele gosta de fazer o prato da filha desse jeito. Ou ele gosta do café com um sachêzinho de adoçante. Para que na próxima vez que algum dos nossos garçons fosse atender e o seu José pedisse o café, seu José, eu vou trazer exatamente do jeito que o senhor gosta, com um sachêzinho de adoçante. Então, em algum momento do atendimento, a gente tinha que criar esse momento de conexão, né? E aí, quanto mais você cria esse momento de conexão, você leva confiança, né? E o próprio cliente vai se estabelecendo dentro como se fosse a casa dele, né? E não tem mais nada de lindo dentro da hospitalidade à medida que o cara se sente dentro da sua própria casa. Você tira todas as amarras, né? Você desarma ele por completo, né? E ele vai
de certa forma, te dizer coisas que vão facilitar muito a condução do atendimento. Total. Total, porque Ele se abre, né? se abre, e ali quando ele se abre, você tem condições de direcionar ele, de oferecer determinado produto, determinado serviço aqui, e a gente era conectado, como é um hotel, eu tenho também que entender como são os banhos, eu tenho que entender como que, de certa forma, é a arrumação, como que é o amenity que ele recebe, porque ali todo mundo está em prol de uma felicidade, né? Orquestra, né? É uma orquestra, e ali tem que estar todo mundo alinhado. E aí, pô, tá lá, salão, sommelier, e como é que... Conta um pouco mais dessa parte como você foi pra parte educacional mesmo, né? Como que foi esse momento, como que foi essa dinâmica, como que era esse... Em 2005, 2013 eu me formei como sommelier, e aí em 2004 eu também me formei como EAD para ser docente do Senac, e também me formei no curso para ser docente dos cursos de práticas que é ainda o formação de garçons e de cozinheiro básico. E ali eu comecei a dar as primeiras aulas, né? Foi As antes aulas de assumir salão lá, foi tudo muito junto? tudo ali meio que... Eu ainda era só garçom. Na época eu ainda era só garçom. Mas como eu tinha essa habilidade, essa forma de ensinar, né, e de fazer com que as pessoas ficassem mais ligadas com isso, né? Então essa habilidade me deu, né, essa oportunidade para começar a lecionar para os garçons, no curso de garçom, no curso de cozinheiro, porque eles tinham a disciplina também de serviço, de atendimento, né? E aí, depois disso, um diretor do Senac, da faculdade, me viu dando uma aula e falou: mas você tem muito potencial para dar aula na gastronomia e para dar aula na hotelaria com serviço e vinhos. Então, eu tinha uma disciplina que era serviço e atendimento e uma outra que era iniciação no mundo dos vinhos. Já foi 20 anos aí, hein? 20 anos, né? E aí eu comecei a fazer essas disciplinas. Depois eu entrei em disciplinas mais técnicas, depois de me formar como sommelier. Então eu dava uma aula no próprio curso de formação de sommelier e também para gastronomia, que era uma aula extra, que era de identificação e classificação de aromas. Mas ao longo desse tempo no Senac, essa paixão nasceu ali dentro da hotelaria, porque já era um hotel-escola, mas por fato de ter essas habilidades de ensinar, de ser paciente, de ali estar... porque dentro da nossa operação, dentro do hotel, você tem os alunos que trabalham, né? Então você recebe alunos que nunca pegaram numa bandeja, nunca serviram ninguém. E também, às vezes, pessoas muito simples, né? De falar, de pronunciar. Então esses garçons monitores têm que ser pessoas altamente capacitadas para que nada interfira no atendimento. O contrário, ele sempre vai ser um atendimento que vai ser sublime para o cliente, né? Então, imagina, você, além de conduzir a sua praça, né? Você ainda tem sob sua responsabilidade um aluno que está fazendo o curso de garçom, e você tem que conduzi-lo em todas as etapas de atendimento. Ele tem que estar com você. Então, ensinar o serviço antes. Passar uma segurança ao vivo, na prática ali, né? Agora, isso é uma escola incrível, né? Porque ele aprende ali tudo na prática, né? Tudo na prática. E o que pra você diferencia, assim, um bom professor de vinho, né, cara, ou de gastronomia, ou de serviço? Quais são as características, assim, além desse básico do conhecimento, mas para mim essa facilidade de se conectar com o outro e compreender o outro. Porque cada um dali ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas realidades. E naquele meio você identificar isso, você ser... Ter sensibilidade, colhedor, esse cara que entende essas dificuldades e que não só entende, mas vai lá de fato promover dentro da realidade dele um conhecimento que ele realmente adquira, né? Então, para mim, todo o conhecimento técnico, toda a preparação que você faz das aulas, mas essa... para mim, é das maiores habilidades, essa forma de se conectar e ela ser genuína com quem está ali dentro da sala de aula. E aí isso você ganha
muito respeito, você ganha muita empatia, você ganha essa troca de conhecimento, né? E aí, isso assim. E ao mesmo tempo você tem que ser um personagem firme, né? Ao mesmo tempo você tem que ter firmeza, tem que ter postura naquilo que você faz. Tem que ter uma ordem ali, né? Então são algumas habilidades que o professor acho que tem que ter. E dentro dessa área que é muito específica, né? Você tem disciplinas, por exemplo, que eu tenho para hotelaria, por exemplo, as aulas de degustação de vinho. Imagina você dar aula de degustação de vinhos para uma turma que tem 19, que não está preparada para ficar sentado e esperando todas as etapas de degustação. Então você tem que criar técnicas e de conexão para que eles se prendam ali naquele conteúdo e com aquela experiência que eles vão vivenciar, né? Cara, tem uma história que é incrível, né? Eu estou dando uma aula para gastronomia e é uma aula de degustação de vinhos. E uma das alunas me chama, né, e fala: professor, eu estou sentindo aqui um aroma, mas tá muito diferente. E eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar. E sei lá, agora você vai ter que falar. Não vai. Ela ficou com vergonha, né? Eu falei: não, professor, Estábulo. eu tô com uma vergonha de falar. E aí, não, mas você pode falar tranquilo, porque os aromas, lembra da nossa primeira aula, que está muito ligado a essa nossa capacidade, a nossa memória olfativa, aquilo que a gente vivencia, e o cérebro, de fato, vai fazer essa análise com aquilo que é mais próximo da nossa realidade, né? É que na literatura a gente tem lá as frutas vermelhas, as frutas silvestres, que não é a nossa realidade, né? Então é legal transportar e transferir isso para o nosso mundo, né? E aí ela se sentiu segura, mas eu tô sentindo aromas de ervas, mas não é erva comum, é da outra. A bendita, né? A bendita. E ela falou muito baixinho, claro, e eu fiquei ali pra também isso não alarmar, porque, claro, ia ser um acontecimento. Esse eu juro que eu nunca senti no vinho ainda. Ainda não sentiu no vinho? Esse eu ainda não senti, cara. O mais engraçado é que eu acho que ela se sentiu calma quando eu falei que, não se preocupe, o seu cérebro vai fazer a realidade vai fazer essa relação, associação com essa realidade mais próxima que você tem, né? Então então acho que eu posso falar. E aí falou que era exatamente. E cara, e você quer dizer, e era um grande vinho, cara. Era um vinho do Henri Bourgeois, um Sancerre. Um Sancerre, e já bem velho esse Sancerre. Porque é uma região que dá para guardar, são Sauvignons Blanc bem longevos, né? E era um LMD, um Sancerre incrível, e ela sentiu esse aroma. Eu não senti esse aroma, não era próximo da minha A tua realidade. Ai, cara, é louco, né? Não era próximo da minha realidade, mas ela sentiu esse aroma e ficou esse marco. E aí, aprende mais estudando ou ensinando, né, cara? Cara, aprende mais ensinando, tá? É louco, né? Aprende mais ensinando. Porque imagina que você troca informações com 20, 25 cabeças diferentes, realidade, pensamentos diferentes. Cada pergunta, mesmo que seja do mesmo assunto, mas ela tem uma tonalidade diferente, ela tem uma alternância vocal diferente, ela tem uma sensação, ela tem expressões diferentes. Total. E isso estimula também quem tá aqui, quem tá ali do outro lado. Eu falo, é o dom, né, cara, de estar lidar com pessoas, lidar com o público e passar informação é uma coisa realmente que é pra poucos. Eu acho que eu nunca vou ter esse dom de dar aula, de fazer. Eu não tenho nem saco, né? Meia dúzia, enche o saco, eu já vou mandar aí pra catar coquinho. Tá em tal site, tá em tal página. Vai no GPT, lá nem me enche o saco. Agora o GPT, né? Pessoal, tem um livro na biblioteca. Na minha época, no máximo, era isso, né? Também. Eu ainda peguei essa época de ir na biblioteca e ler para poder. Né? Sim, a preparação de aula era assim, né? A preparação de aula, cara, os grandes escritores, né? Você pegar os livros, além de Larousse, os escritores brasileiros, Saul Galvão, José Maria, então você tem, que aliás são caras que me inspiraram muito, né, do ponto de vista de literatura, né? O Admirável Mundo Novo do Vinho, né? É incrível também, esse livro marcou bastante, né?
E ali toda a preparação da aula era feita sobre essa ótica, né? Sobre pegar livros e livros e livros e livros e livros e preparar a aula, né? Então esse tempo de preparo da aula te dá um lastro, né? Te dá um alicerce que é sensacional. Aí, uma forma de você gravar a informação absurda, né, cara? Porque você vê, revê, passa, depois a pessoa tira umas dúvidas. É, Tem como não memorizar, né, cara? como o Wallace, eu assisti o episódio do Wallace, né? E louco por competição, né? Aliás, um grande amigo, abraço aí. Não, gente boa demais. Gente incrível, uma história. Acabou de assumir a Europa. Exatamente, né? E aí eu me lembro muito bem dessa frase, né? Na verdade, assim, essa coisa de você, o fato de você fazer um concurso e você não passar, não, você não vai se debruçar o olhar nesse sentido, né? Eu vou me debruçar o olhar no o que esse percurso e tudo que eu fiz me beneficiou, né? Claro que ganhar é incrível, ganhar é sensacional, mas a preparação para A trajeto que chega lá, né? você Que é, faz que é o rico, né? que é enriquecedor demais. A história dele é muito legal também, né, cara? É uma história muito. Acho que como a maioria dos sommeliers que a gente tem aí, é uma história muito dura, né? Muito complicada. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem as suas dificuldades. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Claro que a gente passou ali por um período de áurea, assim, né? Aquele período de revistas, de um pouco de assédio, né? Sommeliers que às vezes têm as minhas críticas, né? Porque às vezes era uma época de passar muita responsabilidade para o cliente, né? E é algo que, desde quando eu comecei dentro da hotelaria... aliás, a hotelaria nos ensina isso também, né? Nunca, todos os meus treinamentos, todos os meus ensinamentos que eu passava para o time e que eu aprendi com os grandes professores também, e eu digo professor, não professor de sala de aula, mas os maîtres professores ali de atendimento, né? Cara que não tinha nenhuma formação, mas tinha o dom de receber, o dom de falar, né? E de orientar também, né? E isso você ganha muito, né, com essas inspirações que você tem dentro da hotelaria, né? É fascinante, é É fascinante. incrível, né, cara? E aí, como foi esse encerramento desse ciclo de 15 anos, né? 15 anos de hotéis, comecei em Fortaleza e aí depois vim para Água de São Pedro, nos hotéis do Senac. Ali eu me formei, ali eu cresci, ali também me formei também continuei essa formação como pessoa, como profissional e foi algo para mim fascinante. Eu me lembro até hoje, eu tenho muita saudade incrível. Sempre que eu posso, que me encontro com os diretores, me encontro com as pessoas que me relacionei do Senac, agradeço imensamente. Eu acho que sempre nas minhas resinhas que eu faço à noite tá ali os agradecimentos, né? A determinadas pessoas, a diretoria, pô, Marcelo Pica foi um cara sensacional, o Paulo Mélega, assim, são pessoas que que eu vou lembrar pro resto da vida e que me ajudaram nesses momentos, né? Nessa transição, né? Dentro da hotelaria, né? E aí, isso chegou 2009, né? 2009, e inclusive uma conversa com o próprio gerente do hotel, Paulo Mélega, ela falou, mas cara, acho que você tá tão um nível tão superior, acho que poderia de repente dar outro salto. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, cara? E aí Tá na hora de voar, né? tá na hora de voar, tá na hora de trabalhar, tá na hora de trabalhar outros ramos. E aí eu já tinha uma relação com a Gran Cru, por ser cliente, né? Por ser parceiro, a Gran Cru ser parceiro dos hotéis. E eles me fizeram um convite em 2009, aí eu não aceitei o primeiro convite, ainda estava com aquele medo de sair dali, aquela zona de conforto. Você luta tanto para chegar que Agora eu vou entrar no mercado, entrar nessa seara maluca assim. Pô, deixa eu curtir aqui um pouquinho, né? Aí quando foi 2011 eu saí, e dezembro de 2011, 16 de dezembro de 2011 eu saí, quando foi 16 de janeiro eu já estava na Gran Cru. Pegou um mês de férias, tá? Menos tá bom, né? Eu achei que eu queria pegar mais, mas... Pegar uns meses sabáticos aí. E foi aquele período um mês que eu fiquei até um pouco mal, né? Porque eu saí da hotelaria
15 anos, sem Natal, sem Ano Novo, quando me convidaram para ir para o Natal. Como assim me convidar para ir para o Natal? Como é que faz o Natal? Nem sei como é que esse cara aí, né? O que eu vou ter que servir aqui, né? Me convidaram para casa, uma amiga me convidou, Patrícia Fontana. Aí eu falei, Patrícia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou servir, eu vou... Que esse cara aí, né? E fiquei perdido um tempo aí, né? Mas, enfim, aí depois fui me acostumando. E aí dentro... Eu sei que você já passou por tudo ali na Grand Cru, né? Fui para essa figura de sommelier, né? Como de uma importadora de vinhos, para a área de treinamentos, porque eu já tinha toda essa carga, né? Essa bagagem de Senac, né? Então, vim para a área de treinamentos, mas associar também essa questão mais comercial, né? Que com o tempo você assimila rápido, né? E eu também já tinha isso dentro dos hotéis, né? Porque eu sempre fiquei encanado, né? Com um feriado que o hotel tinha, um potencial para fazer, e não só do ponto de vista, mas pensar na experiência do cliente. Ele não determinados pontos de venda, isso não ter uma carta de vinho, como não? Uma carta de vinho na piscina, como não uma carta de vinhos no bar do golfe. E isso é experiência para o cliente, não se trata só de vender, porque vender também é ajudar o cliente, né? E aí, nisso também eu já tinha isso meio que embutido comigo, né? E aí, comecei como sommelier na Grand Cru em 2012, mas para ir para Salvador, né? E aí, então, fiquei em Salvador como sommelier de loja e também como sommelier para fazer os treinamentos para o B2B, né? Para a área externa. E aí, depois eu assumi a parte comercial de tudo, né? Tanto da loja quanto B2C quanto B2B, mas nunca larguei essa área de treinamento, nunca. Fazia questão, pegava meu carro ali no sábado, viajava domingo lá para Trancoso, ficava no litoral da Bahia ali 3, 4 dias fazendo treinamento, capacitando. Bom treinar a galera, né? Bom, visual, o visual é interessante, né? Cara, e eu sempre tive comigo porque todos os projetos que eu lancei dentro da Grand Cru, esse é o mais duradouro, mas todos os outros eu nunca fiz a mesma coisa por mais de 2 anos. Porque eu sempre gostei de trabalhar muito tempo no mesmo lugar, de criar essa relação com a empresa. Afinal, 2 empregos Praticamente 2 empregos, mas 2 empresas. 2 empresas. Acho raro, né? 2 empresas em toda a minha vida, em toda a minha carreira. Raro demais. Em toda a minha carreira. Mas sempre me movimentei. Dentro Da estrutura. dessa estrutura, eu sempre me movimentei, né? E então lancei depois fiquei em Salvador, aí voltei para São Paulo, já com um projeto, né, junto com o Cassiano, que era de lançar uma escola de vinhos dentro da Grand Cru, também com esse know-how, né, de vinho de uma instituição educacional. E aí lançamos a Grand École, que era primeiro para capacitar os nossos colaboradores. E aí, na sequência, depois ela virou um produto também incrível, fascinante. Ela nasceu desse desejo de capacitar nossos funcionários, depois a gente criou um braço que ele também servia para consumidor final, né? Então eu acho que também é papel da importadora também levar esse conhecimento, né? E através do conhecimento você traz novos consumidores. No começo dos primórdios do vinho no Brasil, os cursos que você tinha de vinho eram pelas importadoras, né? A maioria dos acessos de informação que você tinha era através de degustações, cursos de importadora. Depois, né? O papel das universidades, das instituições como a ABS, como as outras escolas, como o W7, claro. Não é para fechar o negócio, mas para você iniciar, geralmente era assim, né? Geralmente era as importadoras, né? E aí a gente criou essa escola, ela foi um ano, foram 2 anos muito bem proveitosos. E aí depois que a escola estava andando, já estava indo com suas próprias pernas, eu voltei para a área de B2B, também com a área de treinamentos, mas também muito ligado à área comercial. Sempre gostei dessas duas coisas. Eu achei sempre na minha cabeça, até hoje, essas duas coisas têm que estar ligadas. Conhecimento e estratégia comercial e estratégia de atendimento. Então, eu sempre esteve muito ligado comigo. E aí, depois fui ser gerente de lojas próprias, né? E aí dentro, como eu tinha muito contato com o cliente, mas não tinha muito tempo de fazer
cursos e degustações, eu criei uma série de eventos e uma série de pequenos, como se fosse, sei lá, vou usar pop class, assim, muito rapidinho, assim, bate-papos, né, com os nossos consumidores. Só para não ficar, não sair do sangue. E você sabe que era algo que era fascinante, assim. Os clientes adoravam esses bate-papos, era assim, algo fascinante, né? É uma experiência que você promove para eles com diversidade de vinho, ao mesmo tempo ali acontece também venda, é claro, mas o intuito era ali um relacionamento, o intuito era falar sobre vinho, evidenciar realmente a cultura do vinho, né? E aí depois, dentro da Grand Cru, eu fui para a área de franquias. Eu fui para a área de franquias como consultor de franquias e expansão. Aí fiquei 1 ano e quase 2 anos dentro da Grand Cru como consultor de franquias, porque também, como consultor de franquias, me permitiu também fazer tudo isso. Então, eu que era responsável pelos eventos, responsável pelos treinamentos, responsável pelas degustações. Então, também, além de fazer todo esse trabalho mais burocrático, mais de escritório, né, eu fazia todo esse trabalho que era sellout, que era fazer com que os clientes tivessem uma experiência de compra bacana e Padrão ao mesmo do- tempo com os cursos. Então, de novo, então eu lançava os cursos para cada unidade de franquias, para cada situação, né? E além disso também eu era consultor para algumas franquias que tinha restaurantes. E aí só para a experiência do cliente. Que foi algo enriquecedor também, entender aonde é que está essa franquia, qual é o seu público, o que é que a gente pode evidenciar com relação à venda de vinho e também ali mesmo desenvolver uma série de cursos que venham captar e buscar novos conhecimentos. Exemplo, você cria determinados wine dinners, por exemplo, né? Você cria determinadas degustações, seja elas temáticas, seja elas não temáticas. Mas para que determinadas situações o cliente se sentisse super à vontade para vir. Ou outra, você cria algo muito inusitado para você adquirir novos clientes, né? Porque você conhece o seu público. Então, quando eu faço ali um wine dinner que vinhos tradicionais, é para o público que eu tenho. Mas quando eu quero adquirir novos consumidores, quando eu queria adquirir novas pessoas para a loja, e aí eu ia nesse mundo do desconhecido, nesse mundo do novo, né? Esse mundo que é tão empolgante para nós quanto para quem ainda não conhece. né? Total. É. E qual a diferença, assim? Porque você dava treinamento muito numa linha de escola, para quem estava se formando, né? E aí você vai chegar lá e, por exemplo, vai dar treinamento para alguém que está na loja. Um cara que vai vender ali, que não necessariamente é um estudante de sommelier ou um sommelier. Porra, qual a dificuldade, né? Você tem que dar muito conhecimento para o cara poder vender aquilo, né? E aí é uma diferença bem interessante, e porque está nessa relação, né? Porque ali são conhecimentos muito práticos e informações muito prontas. Mastigadão. Exatamente. Né? E que, mais ainda, essa informação tem que impactar o cliente. Então, e elas vão impactar mediante a várias técnicas. Postura, fala, tom de voz, alternância vocal, a forma como eu te ofereço um vinho, a forma de como eu te recebo, como eu te acolho. Vou dar exemplo. Um dia eu estava na Bela Sintra e um casal lá fora, por exemplo, da loja, né? E curioso, né? E eu convidei ele para entrar, né? E aí depois que aí ele entrou, apresentei toda a loja para ele, e fui apresentando de uma forma, eu já sabia que eles estavam apreensivos. A gente é treinado para isso. Eu venho da hotelaria. A gente lê, né? E eles eles não estavam tão confortáveis ali dentro, né? Ele falou: nossa, caramba, loja cara, só vinhos caros, né? Enfim, a vitrine também chamava muita atenção. Acho que aqui eu vou ter que sair sem comprar nada, eu vou ter que avisar esse cara, né? Mas eu fui apresentando as pessoas, né? Esse é nosso. A Grand Cru era ali tudo, né? Então ali estava tudo. Esse é nosso caixa. Esse é nosso estoquista que prepara os seus vinhos, prepara as suas entregas, o Douglas. Esse é nosso vendedor, esse é Michel, enfim. Aí fui apresentando a loja do ponto de vista mais pessoal ali, né? Mais interativo, mais integrado, né? E já de cara já ofereci uma taça de vinho para eles, né?
E no final das contas eles compraram R$ 5.000. E depois eles falaram, pô, eu achei que isso aqui era muito caro, né? Ou seja, olha que interessante, olha que Mas gastou 5 também. gastou 5, né? Não, e um cara que achou que ia gastar, sei lá, não sei também quanto que ele achou que ia gastar, né? Pô, acho que eu nunca gastei isso inteiro. Era isso que eu não vi na minha vida, cara. Mas o interessante é isso, né? Você, às vezes, né? O cliente ele tem uma noção de que às vezes não entrava na loja por ser muito pomposa, né? Assusta um pouquinho, né? Você pega uma pessoa mais humilde. Mas quando você acolhe, quando você traz para esse mundo e aí oferece coisas que vale a pena e vá de encontro com o que ele realmente quer, porque ali, lógico que eu percebi que ele tinha esse potencial. Se ele não tivesse esse potencial, eu ia Ia embora já também, exatamente, ele tinha. E contanto que ficou um amigo depois, né? Virou um amigo. Então, o treinamento ele é bem diferente, né? Quando se trata o treinamento para os nossos colaboradores, né? Para os vendedores de lojas, e quando ele é um treinamento para um trade, né? Que também precisa de informações mais prontas, mas ali ele tem que fazer mais associações com mais outros, muito mais complexo, né? São muito mais camadas de informações e muito mais observação, né? Que ele tem que nesse percurso, nessa trajetória, né? Oi, eu sei que você rodou o Brasil afora aí nessa parte de treinamento, consultoria, blá, blá. Enfim, rodou muito aí, né? O que você consegue identificar assim, de perfil de consumidor a nível Brasil, assim? Pô, o Nordeste tem um perfil, São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte. O que a gente vê de diferença aí? Cara, primeiro, eu tenho um privilégio, né, de poder viajar o Brasil todo, né? E além de viajar o Brasil todo, eu tô dentro de cada evento, tô dentro de cada cliente. E ao mesmo tempo, de novo, né? A hotelaria nos dá essa capacidade de observação que é um negócio assim incrível, né? Então, como eu viajo sozinho, eu não sento numa mesa, eu sento no balcão, onde eu tenho uma visão mais geral das coisas, né? Mas quando eu acho assim que em mercados mais maduros como São Paulo, a gente vai ter uma diversidade de clientes muito maior, né? Uma diversidade de públicos, uma diversidade gigante de pessoas que consomem. Então aqui a régua ela é muito esticada. Tanto, tudo, né? absolutamente tudo. Então ela comporta, numa carta de vinhos, aqui você já comporta fazer uma carta com o título de vinhos naturais, vinhos laranjas, vinhos de baixa intervenção, que o cliente já começa a entender, né? Em outros mercados não tão maduros, ainda a gente vai falar de que o cara ainda pede o seu tradicional balde com gelo para poder... Pôr um malbecão. Exatamente, né? Mas é algo que eu vejo que, como eu vim de lá e volto para lá sempre, mesmo assim, mesmo que ainda não é um mercado considerado tão maduro como São Paulo, como o Rio, por exemplo, claro que o São Paulo é o mais maduro de todos, e aí você consegue ter essa diversidade de público e você consegue ter essa uma interação, o público aceita mais 30% do vinho consumido no Brasil tá aqui, né, meu? Não tem como não... aqui. E esse consumo maior aqui no Brasil, especificamente São Paulo, é também porque tem melhor serviço, é porque tem melhor atendimento também. Isso faz muita diferença também. E aí eu não estou dizendo que é porque, você sabe, a mão de obra ela é muito mais difícil em determinadas regiões, né? Mas claro, São Paulo se prepara, né? São Paulo, uma questão também de potencial de riqueza, potencial de investimento, potencial de capacitação, né? As grandes importadoras, as sedes estão aqui, né? Então, esse descarrego, essa descarga, por exemplo, de profissionais, ou seja, cada importadora tem um papel fundamental Você aqui. tem uma aqui em Santa Catarina, uma outra ali em Espírito Santo, uma coisa ou outra aí, e o resto... Imagina, você tem as grandes, e cada uma dessas grandes desenvolvem papéis incríveis para que esse mercado se desenvolva, né? Pô, tenho grandes amigos em outras importadoras que fazem trabalhos assim maravilhosos, cara. Faz um trabalho incrível. E acho que é para isso que realmente está esse papel, né? Claro que todo mundo quer vender mais, claro que todo mundo quer ganhar share no mercado, mas à medida que cada um entende esse papel aqui, muito mais do que é só vender, mas também levar cultura, levar conhecimento para que eu traga cada vez mais novos consumidores. E consumidores apaixonados também por essa realidade, né? Por essa experiência. Também para fazer isso nas suas casas, né? Também para fazer isso com seus amigos, também fazer isso com seus parentes, né?
E é isso, é uma força gigante, né? Cada um desenvolvendo esses trabalhos, acho que o mercado cresce bastante, né? Bastante, é. Bastante, né? E nós estamos numa transição aí, eu acredito que de geração de sommeliers que, cara, fizeram grandes papéis, né? E cada vez mais essa relação do acolhimento, eu acredito que ela é mais forte hoje, né? Eu já peguei situações, né, onde eu estava ali no balcão e chega o casal para comemorar aquele aniversário, comemorar 10 anos de casamento, enfim, e ele dá aquela frase pro sommelier, a minha esposa gosta de vinhos mais docinhos, né? E ele dá que a gente não vende esse tipo de vinho. Cara, é complicado, Fodeu, né? Fodeu, né? Ou seja, é o tal da transferir responsabilidade para o cliente. Falar não. Cara, ele tinha vários outros caminhos, ele tinha 100 outros caminhos para acolher, cara. E ele poderia fazer a melhor experiência da vida desses caras, né? Então, eu acho que esse acolher mesmo faz toda a diferença dentro do atendimento. E, claro, o conhecimento técnico, né? Porque cara, o grande sommelier mesmo, aquele que é estudioso, dedicado, a gente faz isso para levar uma simplicidade na informação, mas que ela seja clara. Traduzir, né? Exato. Traduzir uma coisa, um monte de coisa complexa. Exatamente. Em algo e que tudo vá para o coração. Absolutamente. Porque esse lado mesmo mais emocional, que eu tô ali para sentir uma experiência, para ser prazeroso. Então, por isso, essas palavras, esse tom, essa forma como eu falo, a minha postura, né? Eu brinco que pros meus alunos, né? Quando eu vou falar de um Sauvignon Blanc, por exemplo, de um vinho muito fresco, né? Eu vou falar para o cliente de uma forma séria. Cheio de... Cheio de... Mas aí, porque essa nossa fala, ela tem que estar conectada com a nossa postura e com o nosso tom e com nossas expressões, né? Isso leva confiança, né? Imagina eu falar de um vinho que é fresco, vibrante, de uma forma assim séria, né? Não, quando eu vou falar para o cliente, esse semblante já tem que estar aberto. Já. Não é um sorriso, mas é um semblante alegre, um semblante feliz de que isso é vibrante, isso é incrível, né? Isso é fresco. Cara, é uma interferência, é uma relação muito importante para o cliente. Ele está olhando para mim e nisso leva muita confiança. Eu estou falando de algo que é bom. Então, se minha voz está conectada com essa postura, com essa coisa mais alegre, que está conectada com o estilo do vinho que eu estou falando, com aquele produto ou serviço que eu estou oferecendo, o cliente vai se sentir confiante. Isso é fascinante. Eu sou... Cara, tem um, assim, tem um ponto que eu sou muito, acho que pro cara ser completo, o cara fala, eu sou um sommelier completo, eu acho que isso é uma questão fundamental, salão, cara, essa leitura de cliente. Eu nem gosto de me chamar de sommelier. É doido. Apesar, Renato, desculpa te interromper, mas, cara, eu desde 2011 que eu não tô dentro de salão. Esses dias eu tava com o Gabi e Santinho, né, e falando pra eles, cara, eu já não me considero mais sommelier. Não, Zé, você é sommelier mesmo, cara. Você tá ali direto com os serviços, mesmo que não seja ali dentro de um restaurante, mas você tá ligado diretamente com a área, com o treinamento, com as suas aulas. Mas, cara, eu acho isso muito complexo. Um sommelier, cara, é algo muito completo. Muito completo. Eu acho que o salão ele é fundamental para você ser um sommelier completo, né? Sem salão eu acho muito difícil. Eu considero mais um profissional de vinho / especialista, né? Um especialista. Especialista eu tô distante ainda. Tô distante. Tô muito distante de ser um especialista. Eu me considero mais um profissional, uma ponte entre o universo do vinho e o público. Cara, eu me formei e tal, mas assim, cara, o salão, a leitura do cliente, esse calor, isso aí, cara, se eu tiver isso, meu irmão, desculpa, mas não é aqueles... Existe sommelier de importadora, existe... É que assim, eu acho que deveria existir outras nomenclaturas. Eu também concordo. Eu acho que tem o profissional do vinho. Concordo total. E não é porque o cara é profissional do vinho e não é sommelier de salão que o cara não é foda.
O cara pode ser muito bom pra cacete, entender mais de vinho do que o sommelier. Ah, sim, sim. Mas sim. eu acho que a profissão sommelier, ela acabou meio que se banalizando e né? eu acho que se perdeu no meio do caminho aí, né? Cara, assim, e às vezes, né, as pessoas falam sem entender essa complexidade do que é um dia de um salão, né? É só quando você conversa com um cara de salão que você entende isso. Você entende isso, né? E vivenciar isso, cara, ó, eu, durante 15 anos de hotelaria, 7 anos como sommelier, fui para importadora e hoje já não me considero um sommelier, né? Eu já não me considero um profissional que descobriu ali dentro da importadora uma série de possibilidades e alternativas, né? Que eu pudesse, com o meu conhecimento, com a minha experiência, cada vez mais levar conhecimento e melhorar atendimento e melhorar serviço, né? Então, esse é o papel, né? E isso me define um pouco como hoje, vamos dizer assim, sommelier de uma importadora, né? Então, esse sommelier de importadora, que eu acho que também que deveria ter algumas nomenclaturas diferentes, inclusive dentro do próprio Senac, eu já chegava a ter essas discussões quando a gente ia para a criatividade, né? Formação de sommelier. Eu falei, não, é que esse nome talvez venda mais, né? Vende melhor o curso, né? Mas tem que ter muito cuidado o que é formação de sommelier. Porque não dá pra você colocar tudo em cima de um guarda-chuva, né? Não, Nenhuma outra profissão você tem tudo dentro de um nome só, né, dá, cara? não dá. Precisava E dar uma desgarrada em algumas coisas. E tem um outro detalhe também, né? O sommelier. Eu aqui, mó. Cheguei no mundo do vinho agora já tô cagando regra, né? E o sommelier de importadora, claro que ele também é um profissional estudioso, ele é um profissional que se ele quiser, ele vai buscar conhecimentos fora, ele vai buscar conhecimento em todas as fontes, enfim. Mas o cara que está ali no salão é obrigatoriamente esse dinamismo. Imagina porque ele não trabalha só com um vinho de uma importadora, né? Ele trabalha com várias importadoras às vezes, né? E não só isso também, ele também recebe recebe muito conhecimento de clientes também que vão descarregando dessas experiências, né? E para mim, essa é claro para mim, né? Um sommelier completo, a experiência de sala é fundamental. Cara. Sem a experiência de sala fica bem difícil, realmente fica bem difícil entender essa totalidade do que é a profissão. E com várias outras coisas, postura, acolhimento, entender qual é a necessidade, a hora de agir, a hora de não agir, a hora de entrar, a hora de sair, a hora de, enfim. Saber o que perguntar. Cara, né? Tantas histórias assim dentro de hotelaria que eu vivenciei que... Aquele bate-bola que você vai fazer ali, o que você vai perguntar pro cara pra conseguir, numa carta de, sei lá, 600 vinhos, falar o que é bom pro cara, né, velho? Eu passei por uma situação dentro da hotelaria que... Pô, eu fiquei muito emocionado depois, né? Lá a gente tinha um restaurante que atendia 4, 5 clientes. E veio um casal, né? Tinha mais outros 2 casais. E eles estavam num processo de separação, né? Eu não sabia, né, esse processo de separação. E ali eles me pediram um vinho e eles na nossa conversa, eles queriam um branco da Espanha, foram bem específicos, né? Mas que não fosse não fosse tão levinho, mas também que não fosse tão encorpadão, né? E eu tinha na minha carta, lembro do nome do vinho até hoje, cara, assim, Lagar de Cervera, né? Um albarinho, né? E aí eu expliquei, fui servir para eles, e aí a gente começou a conversar, e nesse discurso eu falei dessa relação que o vinho tem entre as pessoas, né? Do que o vinho é a mesa, né? Esse chamado para mesa, esse chamado para interação, esse chamado para sociabilização, muito mais do que isso, para união entre... Os caras querem se matar, degladiar ali, união, cacete, eu quero me separar desse filho da... Cara, mas acho que eu fui inspirado nesse dia. E falava de um jeito. Meu irmão, vou falar pra você, não tem um sommelier
de salão que não passou aqui que não tem uma história dessa. Claro, não pode ser não se separando, mas tretando. Não, mas o pior é que eu recebi uma carta uma semana depois que eles não se separaram, reataram o namoro. Essa história não tem aqui. E ali foi decisivo para aquilo. Eu fiquei, cara, o que que eu... E depois eu não me lembrava mais tanto o que eu falava, assim. Mas, cara, será se eu realmente falei algo muito... Tava iluminado ali. Tava iluminado, cara, tava iluminado. Quase um pastor Moisés ali, rapaz. Que isso. Quase o pastor Moisés. Em vez de você abrir o mar, você juntou todo mundo ali. Pô, isso é... São essas histórias que, pô, você vai levar pra vida toda. Mas assim, não tem um sommelier de salão que não passou aqui, realmente, que não tem umas gafes, assim, de estar falando alguma coisa no momento que tem uma galera meio que tretando ali. Ah, sim. O cara quer só um vinho, tipo, meu, vaza daqui, né? Tipo, O meu poderia ser uma gafe gigantesca, né? poderia ter sido a catástrofe final ali, né? Que união, o quê, cara? Toma essa garrafa de união aqui, cara. Puta que loucura. Pô, e aí a gente tá Grand Cru, passamos por vários... Onde a gente parou na Grand Cru aí? Cara, Grand Cru, eu parei quando eu tava em franquias, né? Aí depois voltei para as lojas. E aí depois eu saí um tempo dessa estrutura de CLT e fui ser consultor de franquias para a área de atendimento e experiência, né? E aí depois, quando foi 2021, eu retornei, mas já retornei a convite da Gran Cru de volta, né? Mas é um convite, mas eu quero que você desenvolva uma escola de vinhos e que seja voltada para o on-trade. Que é o Enogran. Que é a Enogran. Né? Então, essa escola hoje é a quantidade de maior tempo que eu fico dentro de um projeto, né? Eu acho que vai também seguir bastante tempo, né? A companhia, ela entendeu isso e começou só São Paulo, em 21. Começou só São Paulo e aí depois aconteceu a fusão e depois disso a companhia também entendeu que isso era um ativo gigante dentro da companhia. A fusão é o Grupo Víssimo. Sim, exatamente, a fusão já é o Grupo Visco, né? Antes já com o Alexandre Braque, que já tinha... Era o CEO, ele acreditou no projeto, né? Então, eu idealizei, criei e executei todo o projeto Enogran, com a ajuda do Bruno também, um parceiraço aí. E aí a companhia começou a investir bastante. E aí passou a ser nacional. Então, hoje é o maior programa de educacional, de conhecimento, exclusivo para quem trabalha dentro de restaurante e hotelaria, né? E a questão do treinamento contínuo, né, cara? E eu quis ir mais, eu fiz algumas exigências, né? Eu pedi para que 80% dos nossos alunos fossem pessoas de salão, garçons, que normalmente as importadoras faziam muitas coisas para o sommelier, né? Que, geralmente... Eles participam de muitas coisas, né? Não que eu quero que cada vez eles mais participem, mas eu via que as importadoras não faziam nada para essas pessoas que eram menos privilegiadas. E na boa, é o cara que vende o vinho, velho. É o cara que vende o vinho. É ele que vende o vinho. Cara, eu recebo tantos depoimentos, assim, cara. E, assim, tantas histórias incríveis, assim, que eu tenho com a Enogran, que é fascinante, né? E então foi uma coisa que, assim, algo que para mim é marcante na minha trajetória. Talvez seja assim, hoje eu me sinto no ápice do ponto de vista dessa coisa do levar o conhecimento, do ensinar, porque o grande objetivo da Enogran é associar conteúdo, gerar conhecimento para que esses garçons tenham facilidades e práticas e habilidades para dar melhor atendimento. Mas mais do que isso, é um grande incentivo a eles buscarem conhecimento em outros cursos. Não parar ali, né, cara? Exatamente, não parar ali. Até porque eu não sou um formador, eu não sou uma escola de vinhos, apesar de Enogran, Escola de Vinhos by Gran Cru. Mas ali é o start de quem ainda não pode pagar um curso, mas que, de certa forma, quando ele faz a Enogran,
Ele falou assim, Moisés, cara, eu preciso guardar dinheiro e investir na minha profissão. Eu quero ser isso. Ou seja, a Enogram é esse start que quem faz busca conhecimento em outras áreas. Outras áreas, né? Vai para outras escolas, vai para a ABS, vai para o W7, vai, enfim, fazer vários outros cursos. Mas esse é o grande legado que a Enogram tem, mas outro grande legado, que é utilizar todo esse conhecimento em prol do próprio lugar que ele trabalha. Mesmo que não tenha a figura do sommelier. Eu já tenho grandes exemplos. Cara, semana passada eu fiquei muito feliz. Semana passada não, há uns 2 meses atrás. Eu fui negociar, né, fazer uma seleção da carta de vinhos de um restaurante. E quando eu cheguei lá, quem estava lá? Meu ex-aluno que tinha sido promovido a sommelier. Pô, Esse cara fez Enogram, ficou fascinado pelo mundo dos vinhos, foi atrás de conhecimento, se formou na ABS e depois foi promovido a sommelier. isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E assim, é uma coisa que você precisa tirar o chapéu para uma empresa que tem esse princípio e que conseguiu pegar um profissional perfeito para isso, né, cara? Porque querendo ou não, cara, a tua história, a tua trajetória, tua raiz, tudo isso conecta muito com esse mercado que você tá inserido ali no treinamento, né, cara? É muito difícil vir uma... Imagina, pô, vem um cearense, história do cacete, dá um treinamento para provavelmente muitos cearenses, baianos e, porra, e tudo a mais. A conexão já criou ali, né? Já. Muito difícil você pegar um hétero branco bem que, tipo, né, nada contra, não, Sim, a claro. questão é essa, a questão é tipo, você já tem uma conexão de cultura, já tá tudo... E eles, assim, e quem, a diretoria, e assim, a gente já passou por várias diretorias e cada diretor que entra, cada CEO que entra, eu vejo essa paixão por a Enogram, por cada vez mais querer investir na Enogram, né? E foi todo ano eu ganhei mais verba, eu tive mais incentivo, mesmo que as pessoas que acabem de entrar aqui, mas ele vê um legado, vê uma possibilidade gigante, e para as próprias marcas também, né? Imagina que a aula de Chile, a aula de Argentina, eu falar ali para aquelas pessoas, apesar que ali o intuito não é falar de nenhuma marca, mas tá inserido. mas está inserido naquele meio, vai. inserido. E o mais incrível, está inserido de uma forma subjetiva, de uma forma, num contexto que a relação ela é muito mais presente, ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa. Muito mais... Porque ele vai levar para a vida dele, imagina, qual foi o primeiro vinho que ele tomou? Qual foi o primeiro grande vinho que ele se emocionou? Não, Foi total, é mais subjetivo e é mais forte, né? Sabe? Não é goela abaixo. Então, Caio, assim, eu tenho... claro que tem todo essa criatividade, né? Esse tempo que eu fiz, essa idealização, mas com a ajuda de muita gente. Mas, por um outro lado, é muito gratificante você trabalhar numa empresa que faça isso de uma forma genuína, cara. Isso tem que ser a base, isso é fascinante, sabe? E com uma liberdade, cara, assim, o que eu acho mais incrível, assim, para mim lá, eles me dão uma liberdade para fazer isso, que é fascinante. Então, acho que também isso contribui bastante, né, para que as coisas andem ali num caminho que seja essa vitória, né, do ponto de... Hoje nós temos números expressivos, né, porque além dos... Eu ia te perguntar, como é que vocês mensuram isso, né? Não, a gente mensura, né, todo ano eu faço um fechamento, né, agora... lá pelo dia 20 eu apresento, né, para a diretoria, apresento para os nossos diretores, para os nossos gerentes direto e para a diretoria, né, que são os grandes números, né, que vão impactar bastante, né. Então, além da Enogram, tem os treinamentos diários, né. Ano passado a gente impactou 3.800 pessoas, né, Brasil todo, né, eu sozinho, 3.800. Esse ano nós vamos aí para quase 4.500 pessoas impactadas, né, entre treinamentos e Enogram, né. E aí, muitos disso também tá essa qualidade do treinamento, tá essa forma e inclusive essa conexão que você citou,
Porque essa minha realidade também permite esse meu vocabulário, essa forma de falar, Se adaptar. essa forma de se adaptar, de conexão muito rápida. Quando eu vejo que tem alguém ali um pouco disperso, alguma coisa ali, eu começo a criar um cenário para que esse cara venha para o meu mundo e nada repreensivo, né? Não tem nada absolutamente repreensivo. O contrário, né? Tem é de acolher, para que esse cara realmente ele se sinta parte daquele dia, né? E eu faço questão de ser também um momento de experiência. O meu treinamento, o nosso treinamento de Víssimo, de Enogram, de Gran Cru, é um treinamento de SP. Eu quero que eles aproveitem ao máximo essa experiência de degustação. Porque ali não é o fato só da degustação, mas é o fato de que ali eles vão criar eles vão criar essa relação direta das características e começar a produzir determinadas, isso para o cliente de uma forma muito mais fácil, com muito mais habilidade. Porque alinhar conteúdo e a experiência degustativa é emocionante, né? Fica completa, né, esse treinamento, né? E então essa forma de você também conduzir o treinamento para um melhor resultado de aprendizado daquilo que você dá ali, né? Então isso marca bastante, né? Então, e essa facilidade, né? Claro que eu tenho esse privilégio, né? A maior parte de onde eu chego, eu até brinco, né? Quem é P2, quem é P1, quem é cearense, quem é pernambucano, porque a maioria vai ser também. P1, P2, traduz aí, vai. Aí você me ferra. P2 é Pedro II. É uma das cidades, né, que se você chegar no restaurante, faça essa experiência, né? Quem é de P2? Vai levantar 5 mãos ali, eu sou de P, porque é uma cidade fica próximo a Teresina, no Piauí, que ao longo desses, sei lá, de 40, 60 anos, vem trazendo mão de obras para São Paulo ao longo desse tempo todo. Pô, isso é um cenário também que tá mudando, né? A gente vê hoje o retorno, né? Sim. O retorno dessas pessoas que vieram em busca de algo aqui. E hoje a realidade lá é um pouco diferente, né? Então, Você sabe, e aí, Renato, nessa minha dança pelo país, né? Não tem um dado, né? Não tem uma pesquisa. Eu costumo dizer que isso é dado ML, né? Moisés Lacerda. Sim. De experiência de vida, de experiência de vivenciar e de poder percorrer, tá? Essa semana em Salvador, semana passada em Salvador, aqui em São Paulo, mas depois Rio, depois Belo Horizonte, enfim, rodo absolutamente o Brasil todo, né? E aí sei lá, eu tava em Teresina, né? Teresina. E comecei a enxergar, comecei a ver que tinha mudado de 2 anos para trás, né? Aí eu cheguei para o nosso franqueado e falei, Zé, cara, a qualidade do serviço aqui mudou muito. Ele falou, mas teve uma galera que depois da pandemia que quis voltar. Toda essa galera que trabalhou fazendo, trabalhou esses grandes restaurantes, trabalhou Gero, trabalhou a hotelaria, esses caras retornaram para suas e origens. encontraram algo ali pra eles, né? Isso que é legal, cara. Qualidade de vida, o Nordeste está diferente nesse sentido. Claro, Não, mudou. claro que ainda não está como a gente queria estar, mas está, mudou. Mas isso vem cada vez mudando. Ou seja, de certa forma, o Brasil ganha também. O restante das outras regiões começa a ganhar com essa volta desses profissionais, os 40 mais, os 50 mais, que ainda estão com muita vontade de trabalhar. No ápice da sabedoria ali, né? Né? E esse cara vai formar mais muitas outras pessoas. Foi para Belém, finalzinho, acho que foi maio, junho, por aí. A mesma coisa, muita gente também voltando para suas origens e com essa carga de muito conhecimento e com essa experiência que você tem aí de 10 anos, 20 anos de restaurantes aqui. Então, E aí a gente chega num momento crucial do que você está fazendo hoje, porque assim, a gente tem uma rotatividade muito grande, né? De profissionais no mercado. E isso diminui a rotatividade, né? Isso diminui a rotatividade. Então, essa questão do treinamento contínuo, de estar sempre presente ali, é fundamental num cenário de constante mudança, né? Tá uma loucura hoje em dia, né? E claro, né? Eu, em função de ter a Enodran, né? Eu recebo por dia aqui, no mínimo, 3, 4 pedidos de gente para trabalhar, né? Porque aqui tem um ativo muito importante, né? Todo esse... E eu gosto de entrar nos grupos, né? Porque todo grupo de Enneagram, ele fica, né? Eu peço, uma das coisas que
Sempre eu peço para eles, né? E eu mantenho ali com algum artigo, com alguma reportagem, com alguma coisa, eu vou mandando nos grupos de Enogram. E fico me comunicando, pessoal, quem foi que mudou de empresa, quem foi que mudou de emprego, quem é que está procurando novas, sei lá, os restaurantes que vão abrir em outras capitais. E aí, como todo mundo sabe que eu faço aí no Enogram Brasil todo, eu recebo aqui... Pô, o Moisés é Headhunter aí, né? Red Hunter, né? Vai abrir restaurante, então todo mundo... Você tem alguém para me indicar? Tem alguém para me indicar? Algum dos seus alunos que... E aí também, quando eu fecho o relatório da Enogram, eu sempre coloco, tenho algumas palavras, né? Potencial, né? Esse cara tem potencial. Não, esse já já tem talento e já é... Tá só esperando a Tá só esperando a oportunidade. Tá só esperando a oportunidade. Nessa turma vai se formar agora dia 8 de dezembro. Cara, uma turma excepcional, mas tem algumas pessoas ali dele. Cara, impressionante. Agora fala pra mim um pouco como que funciona esse curso em si. Como que é esse processo? Porque você tá falando, vai se formar. Realmente, como que é uma grade? Qual é a didática? Então ela está direcionada, criada unicamente para esse canal B2B on trade, né? Para esse canal B2B on trade. E 80% dos nossos alunos têm que ser atendentes, têm que ser garçons, Linha diferente. Linha diferente. Bartender, linha diferente. E a gente deixa os outros 10% porque pode vir gerente de outras áreas ou maîtres que queiram se renovar, como acontece sempre, né? Normal. Nessa turma mesmo. Eu tenho 2 maîtres que já têm 30 anos de carreira de restaurante. Eu falei, mas eu quero me inscrever na Enogram porque eu quero me renovar. Né? Opa, incrível, imagina um cara com essa capacidade, né? Com essa de renovar o que sabe e aprender coisas novas, né? Então, a Enogram funciona do ponto de vista de público, né? Mas ela tem um objetivo que é um curso de formação de vinhos. Então, ela vai começar com essa questão histórica, de onde vem o vinho, viticultura, terroir. Depois a gente entra em coisas mais específicas, que são as influências regionais. Então, a gente vai para o Chile, para a Argentina, para os principais países produtores. E estudando ali... as principais regiões, as principais castas, as características, e mais do que isso, tudo isso está relacionado com o dia a dia deles, conteúdo e vocabulário e a forma como eu conduzo a aula. Tudo é voltado para o dia a dia. Então, essas informações técnicas, a gente transforma imediatamente em argumentos. E aí, em cima de várias técnicas, né? Então, a Enogram, ela está preparada, ela foi criada, está com esse conceito, né? E tem tido muitos resultados. Então, são 6 aulas. Dessas 6 aulas, por lei, o aluno pode faltar uma. O nosso KNAI pode dar diploma, né? E aí ele recebe, mas ele faz uma prova de 10 questões e só acertando 7 questões que ele recebe o diploma. Então é bem disputado, a hora da prova, mas é interessante que é um curso que tem um conceito de prova diferente. Então as pessoas fazem a prova depois de tomar uma taça de espumante. Pô, aí a pessoa fica leve, né? Relaxa. Faz as provas. Vamos ser criativos, né? Dissertativa ou Não, tem múltipla escolha. É múltipla escolha. Para o projeto, para o ano que vem, vai ter 2 perguntas dissertativas. Boa. Vamos dar uma subidinha. Cara, que legal, velho. Eu acho que mais do que de qualquer coisa, né? Por mais que tenha uma ideia comercial por trás e tudo mais, que a gente não tem como negar, mas existe um papel social fundamental. E ela tá ali subjetivo, né? Ela tá toda, inclusive foi uma das coisas que eu, dentro do projeto, né, que tá lá as nossas premissas, né, de Enogram, é exatamente isso, né? O aluno, ele vem para fazer um curso de vinho. E claro que nossas marcas estão lá.
tá dentro desse contexto, né? Não é uma catequização de marca, né? Não, de forma alguma. Isso é animal, cara. De forma alguma. E eu acredito que o resultado é incrível, porque sempre que eu converso com os alunos, eles acabam falando da marca. É normal. Sem a gente ter falado, porque imagina, vocês foi o grande primeiro vinho que eu provei. Eu me emocionei demais com aquele vinho que eu provei. Eu nunca tinha provado vinho laranja, por exemplo, né? E aí eles vão saber qual é. Tá ali, tá. E todas as nossas degustações são às cegas. Nós temos um conceito, além dentro dessa estrutura da Enogram, eu desenvolvi e criei uma ficha técnica específica para a Enogram, uma didática de degustação específica para a Enogram para maximizar resultado. Então, nossas fichas técnicas, lembrando que muitas vezes, ainda no mundo de hoje, eu vou lidar com pessoas muito simples. Sim, Que ainda não tem formação. Tá. Então, muitas delas não têm habilidade para escrever, né? Então, eu criei uma ficha técnica que ela é dinâmica. Vai marcar o xizinho ali. Exatamente. E aí vai marcando. 1 a 5, 1 a 10. E ela é toda dinâmica, né? E aí, além disso também, ela é conduzida com imagens para que as pessoas realmente tenham esse conhecimento adquirido, né? Porque e o nosso conceito de degustação, ele está em sentir, descrever, quantificar e qualificar. Depois disso, é tudo às cegas. Mas o às cegas não é para adivinhar absolutamente nada. Não, é para sentir, conhecer e descrever, qualificar e quantificar. Quantificar e qualificar. E aí, em cima disso, depois é que nós vamos, de certa forma, de tentar descrever o que está ali dentro, o que tem ali dentro daquela... Porra, que animal, velho. Incrível. Animal. Acho que assim, eu gosto muito da Gran Cru, né? O Grupo Víssimo em si, assim, acho que ali a gente tem duas potências distintas ali, né? A gente tem uma marca muito conceituada já e a gente tem uma marca também que revolucionou o mercado, né? A gente tá falando de uma Evino que com certeza levou vinho pra, porra, milhões de pessoas aí que nunca tinham tomado vinho na vida. Quantas pessoas entraram no mundo do vinho através dessa facilidade, dessa liberdade que a Evino promove para consumir? Pô, packzão 200 pau, 10 vinho, meu irmão. Cara, é animal isso. Eu acho incrível. Aí sim, e aí de novo, né? Num país que ainda a gente consome pouco vinho, se a gente quiser elitizar esse processo, não vai dar muito certo, né? A gente não vai dar muito certo, né, para isso, né? Eu acredito que porque e aí de novo, né? Essa questão de passar a responsabilidade para o cliente. O cara o cara não conhece, né? O cara nem sabe comer nem beber e vem no restaurante. Eu falei, opa, tá errado isso aí, né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Tá errado isso aí, né? Eu costumo brincar que a responsabilidade do cliente é ele entrar, vivenciar e pagar a conta. Essa é a responsabilidade dele. O resto é toda conduzida em conjunto mediante a referência que esse cara tem para me maximizar essa experiência dele. Porque o ouvir é tudo, né? Não está mais na hora da gente falar sobre mim ou só sobre o produto. Não, é escutar esse camarada, né? Para mim conseguir conduzir ele a uma melhor escolha. É muito mais assertivo, né? Muito mais interessante, né? Muito mais para ele, fica muito mais personalizado, né? Não, total. Só que você deu uma batidinha aqui. Daqui a pouco a produção enche o saco. Ei, vira o microfone aí. Porra, mas esse cacete, velho. Pô, eu acho... Eu queria uma vaga Uma vaga aí? Quero uma vaga, sei lá. Aprende um pouquinho mais de vinho. A produção não estudou. Uma vaga na Enogram? Pô, tem vaga assim na Enogram. Mas, cara, eu acho incrível, cara. Todo esse trabalho que a gente tem direcionado pra qualificar essas pessoas que realmente precisam, né, cara? Ali na ponta, eu acho isso incrível e é de louvar, assim. E mais do que você ter o dom de passar o conhecimento, ter esse dom de simplificar ainda mais a informação, acho que aí tá a dificuldade máxima, né, cara? Acho que aí tá o ápice do que você tá fazendo hoje, né? E eu tenho sessões tira dúvidas, né? Porque às vezes ali, você sabe que as pessoas às vezes ficam um pouco tímidas, Aí ontem mesmo eu fico ali meia hora, aí eu entro online, as pessoas que se sentirem super à vontade entram online e a gente tem uma sessão tira dúvida
E ali é a hora que aí Tudo acontece, né? acontece, né? Aí, Que legal. aí elas anotam, ficam com dúvida, ficam... Cara, agora também tem uns cadernos que são muito bem preenchidos. Eu fico fascinado, assim. Tem hora, aí eu penso, vou dar prêmio pra quem... Tem muita gente dedicada, mas muita gente dedicada. Tem, a maioria, né, cara? A Muita maioria. gente dedicada. Muita gente. Que legal, cara. É. Puta, que legal. Eu gosto desse tipo de história, cara. Eu acho que a gente precisa de mais disso, né? A sociedade precisa mais desse tipo de ação, de doação por parte do... Esse conhecimento, né? Não tô nem falando de um bem comum que é muito maior, né? Mas qualquer conhecimento, ele é, de certa forma, um bem comum, né? Então, ele não pode ser privilégio só de poucas pessoas, né? Ele realmente tem que ser passado, né? E passado de uma forma genuína, né? Que aquilo, de certa forma, transforme o mundo das pessoas, né? Transforme o outro, né? Impactar real, né? Impactar de fato, né? E assim você melhora também o que a gente chama de cultura do vinho, o que a gente chama de cultura de serviço, o que a gente chama de um comprometimento maior dessas pessoas com o trabalho, saber que é através desse conhecimento, dessa vivência, que eles podem melhorar essa vida, né? Que eles podem melhorar de vida, né? Total. E mesmo aqueles que estão ali por uma questão de que estão ali para ganhar um certo dinheiro, pensando em outras coisas, mas trazer para ele essa realidade que ele tem que ser bom em tudo que ele faça, porque aquilo vai ser primordial para a sua vida, inclusive no dia que ele for dono de alguma coisa. Isso está com ele, isso leva com ele, né? Então essas experiências vai ser fundamental. Puta, cara, que legal, velho. Ô, Moisés, e você, vai? Que você gosta de beber, meu irmão? Você gosta do Malbecão? Cara, eu sou bem eclético, cara, muito eclético. Até porque eu não venho de uma família que tem essa referência, nem muito menos de um lugar que tem essa referência. Então, também. Então, cara, eu sou muito mais de momento também. Sabe? Total. Eu sou muito mais de momento, né? Então, agora, claro, né? Para mim, eu tenho, hoje em dia, vamos dizer assim, que de certa forma eu tenho um estilo, né? Esses vinhos que são mais frescos, esses vinhos que não são tão concentrados, esses vinhos que de certa forma... E aí, claro, isso mediante a cada estilo de cada lugar. Não adianta eu querer um Malbec levinho, ligeirinho, que não, dentro daquelas características que tem que ser um Malbec, mas que ele tenha mesmo essa relação de pouco mais elegância, mais frescor. Isso para mim é eu tô caminhando para esse estilo, né? E na verdade, e por que eu caminho para esse estilo? Porque para mim também são vinhos que valorizam mais a gastronomia, porque eu tô ligado muito com isso. Afinal de contas, é para isso. O vinho, ele é acompanhante da gastronomia. Não dá para se resolver isso, né? Agora, claro, também a gente tem que entender que esses vinhos com mais potência, com mais intensidade, eles são fundamentais para chamar essas pessoas para o mundo do vinho. Porque muitas pessoas vão ser impactadas exatamente por essas, às vezes por certos exageros que o vinho apresenta, né? E aí depois eles vão entendendo que não é só isso, tem outras coisas, né? Tem outras coisas a mais que você pode, mas no geral, cara, eu majoritariamente mais brancos, né? Eu acredito que é uma revolução, é uma tendência para o mercado, inclusive para manter ou aumentar o consumo de vinho no Brasil. Cada vez mais você vê uma geração aí que quer tomar menos álcool. E o branco é uma estratégia, né? Sem apelar para os vinhos sem álcool, que também é um mercado que está entrando aí. Que também não é vinho. Certo. Não é vinho. Chama de outra coisa, né? Tira tudo do vinho. Mas os brancos são grandes alternativas para esse público que quer tomar menos álcool. Que quer comer comida mais saudável. Mais saudável. Claro que também tem tintos também que já entrando nessa onda. Algumas revoluções interessantes acontecendo no mundo do vinho. Pô, você pega, sei lá, podia citar aqui vários países, mas vou citar a Argentina, tá claro aqui, né? Tá mais prático. De onde vem esse belo Malbecão aqui? De onde vem esse Malbec de Sebastião Zucardi, né? Que a gente teve o prazer de entrevistar lá na sede da Gran Cru. E essas revoluções, ela tá muito ligada também com esse estilo, né? Com a origem, né?
Então, hoje você vê, e isso também não só na Argentina, mas em muitos países, né? Ou seja, essa primeira origem essa revolução ligada à origem. Então, você vai ver agora que não é só Mendonça, não é só Vale de Uco, não é só Luján, mas determinados lugares, né? Então, isso é uma revolução, realmente, né? E depois, cara, acho que outra revolução que é importante, que isso ajuda também, principalmente nos mercados mais maduros, e à medida que esses mercados mais maduros consomem esse produto, automaticamente ele vai se expandindo para outras regiões, né? Tá. E aí essa revolução do ponto de vista de fazer esses vinhos de certa forma, com técnicas que modernas, mas também com conceitos e com estrutura de forma muito antiga que se fazia vinho, né? Resgatar um pouco dessa história. Então essa é uma revolução que acontece. Resgatar a sabedoria dos antigos, Exatamente, né? essa é a sabedoria, né? A outra é exatamente essa dos brancos, cara. Essa dos brancos, né? Eu acho que cada vez mais brancos mais longevos, que permite para determinados vários públicos, né? Pegar o que gosta, aquele cara que gosta de guardar, não o colecionador, mas o cara que gosta ali de guardar um pouquinho para consumir, né? Não isso, né? E aí eu acho também que outra revolução está nessa parte conceitual mesmo, né? Alinhar essa questão de ciência, mas muita intuição também, né? Hoje em dia você vê esses enólogos cada vez mais trabalhando essa questão, né? Aonde tem esse lado técnico da elaboração, né? Mas ali, cara, a maior parte, sei lá, eu não sei se é 50-50, 60-40, enfim, mas essa intuição, né, de fazer esses vinhos com autenticidade, né? Acho que é algumas revoluções que vêm ajudando bastante o mercado, né? Claro que a gente tem sérios problemas com relação à precificação, alguma coisa de posicionamento, mas a gente também, se a gente for pensar só nisso, também a gente não consegue desenvolver nosso trabalho. Eu acredito que é muito mais ir para cima de serviço e experiência, que aí a gente consegue compensar esse lado mais... E o melhor é o empoderamento, né, cara? É você levar informação pra pessoa conseguir saber escolher, porque ela vai ter um vinho de R$100, um vinho de 500, um vinho de 1.500. Total. E saber o que ela quer comprar, o que ela pode e o melhor que ela consegue com a informação, né? Acho que o conhecimento do vinho tá muito ligado a isso, né? A boas escolhas, a poder... Eu já gosto, inclusive na Inogran, né? Tá lá no nosso objetivo, nossa descrição de conteúdo lá, dos nossos objetivos, né? Eu não gosto de citar muito essa questão da educação, né? Porque eu acho que é um conceito muito maior, muito amplo, né? Então eu vou muito para esse lado do conhecimento, né? Do conhecimento, e esse conhecimento, né, ele gerar habilidades, né, para que isso de certa forma faça valer aquilo que foi. Claro que não deixa de ser o lado educacional, né, mas é que eu acho essa palavra muito, mas muito complexa para gente colocar ela diante de algo. Eu vou educar. Cara, eu acho isso muito perigoso. Eu vou educar alguém a beber vinho. Isso eu acho que ainda a gente tem que ir com calma nesse sentido. Eu gosto muito eu vou levar conhecimento. Levar informação. Levar informação. E qualificada, né? Eu acho que Fundamental. Acho que é um caminho mais, vamos dizer assim, um caminho mais amplo, e acho que um caminho mais saudável para... E afinal, você vai levar conhecimento e empoderar a pessoa para tomar o melhor que ela... Claro. E aí ela vai se educar sozinha, né, cara? Educar Claro. é um negócio meio complicado, né? A gente tem umas palavras que são É. complexas, né? Educar... Gosto muito quando o Deco fala, né, que ou o próprio Rébola fala, né, ó, não é, o vinho é o que você gosta, né? Não, esse vinho que você gosta não é que ele vai ficar bom, né? É porque é suas referências, né? Um vinho bom, ele é bom. Um vinho ruim, ele vai ser ruim, não é porque que você... Mas agora, claro, o que a gente pode fazer para melhorar essa experiência de um vinho bom? Eu sempre digo, né, nas nossas degustações, na nossa técnica de degustação, né, que ela é mais simplificada, mas porém muito eficiente, né? E aí eu digo para os alunos que ali tem uma análise técnica, mas esse vinho dentro do restaurante, ele pode ser excelente, excepcional. Primeiro por uma questão de custo, né? De que o casal tem o dinheiro para pagar. Mas o mais importante, por que ele pode ser excepcional? Porque ele pode ser excelente? Serviço,
atendimento, acolhimento. E isso pode transformar um vinho que, de certa forma, poderia ser simples, bom, em algo muito, mas muito espetacular. É isso. Mas você fugiu da pergunta que eu te fiz. O que você tá bebendo, pô? É branco, mas qual branco? É branco do Brasil? É não. branco da Bebo Argentina? absolutamente tudo, mas Eu também gosto dessa. Mas eu acredito que em termos de quantidade, mais brancos da Itália. Eu tô numa fase assim de brancos da Itália. Tenho provado muitos vinhos brasileiros, tenho provado muitos brancos italianos que têm encantado bastante, principalmente Pra da baixo. Toscana para baixo. É assim, eu acho uma revolução, algo É um lugar que tá realmente borbulhando, né? borbulhando, Estão se reinventando. exatamente se reinventando. E até também por talvez pelo fato de, na infância, nunca ter tido acesso a uma gastronomia baseada em peixes, baseada em só depois foi que eu fui aprender, hoje também, né? Aí talvez isso chame a atenção mais também para os brancos, né? Aquela coisa, né? Aquilo que você não tem, né? Aí quando você tem, você Tem que compensar de alguma forma. compensar de alguma forma. Então, sempre foi aquela gastronomia do sertão, né? No máximo, um peixe de água doce, né? Uma traíra, uma tilápiazinha ali, um corró, né? Um curimatã, né? E a tradição ali, né? Mas claramente ainda sem vinho, né? Mas hoje, em função também dessa coisa do mar me apaixonar bastante, né? Então aí os brancos também, de certa forma, compensa isso. Mas absolutamente eu sou muito de momento, eu sou muito de situação, né? Gosto de levar o vinho para essa situação, muito momento, né? Agora também vai ter aquelas situações que é o que eu tenho em casa. Normal, né? Afinal, né? Afinal de Não contas, dá pra ter um arsenal sempre. claro, de novo aí, né? Tenho esse privilégio de trabalhar numa grande importadora, numa grande empresa, e que, de certa forma, incentiva bastante, né, esse conhecimento. Então, claro que eu tenho acesso a muitos vinhos, né? E uns bons descontinhos, assim. Eu sei Exatamente. que funcionário tem um desconto de dar inveja. Não vou falar número aqui, mas dá inveja. Mas ajuda bastante. Isso, claro que. Mas muitas vezes é o que tem. Muitas vezes ali eu vou abrir. O que eu vou abrir? Não, é o que tem, eu vou abrir e vamos degustar e vamos ser felizes, né? Não, total. E eu gosto de fazer isso em casa porque eu acho que, como outras culturas, né, evoluíram nessa questão do consumo do vinho, porque também o consumo sempre foi num ambiente familiar, né? Claro que aqui deixa entendido que esse ambiente familiar é no mundo adulto, né? Aonde o álcool ele é inserido, o vinho ele é inserido num ambiente de segurança, não num ambiente de desconfiança, não num ambiente que não esteja ali uma segurança. Então, quando você faz isso, de certa forma, vira também uma refeição. A mesa não é só uma refeição. Fica tudo mais especial. Fica tudo mais. E essa certa cadência que você tem numa refeição, ela é também um ambiente de conexão, né? Ela tá ali para se conectar, né? E aí acho que é uma das horas que a experiência fica mais incrível, tudo talvez fique com mais sabor e tudo fique com mais intensidade, e você acaba vivenciando isso de uma forma muito mais ampla, né? E ao mesmo tempo, até às vezes muito particular, até na conversa, né? De algo de duas pessoas muito próximas, né? Que ali, de certa forma, saem coisas que era novidade, que ainda você não sabia, que ainda era uma descoberta. O vinho, acima de tudo, para mim, ele tem uma palavra, né? Ele é sociabilizador. Acima de tudo, ele é sociabilizador, né? Porque ele está sempre com esse contexto de mesa, ele está com esse contexto de reunião, ele está com esse contexto de interação, né? Então, para mim, acho que vinho, acima de tudo, é um ambiente sociabilizador, né? Tudo que tem ao entorno, né? Sim, tudo que tem. Às vezes o líquido ele fica até em segundo plano. Sim, claro. Tudo que tá acontecendo em volta, né? Fazia tempo que eu não falava essa em produção. Tudo que tem no entorno vinha. Esse daí é um jargão nosso aqui já que... Eu tenho algumas máximas, né? E às vezes eu vou soltando umas pérolas aqui, outra ali, mas essa pra mim é fundamental, cara.
Vinho é momento, vinho é o entorno, vinho é a experiência, com quem você tá do lado, é onde você tá. Sim. É tudo isso, né? Às vezes muito ao redor da taça e às vezes menos o que tá ali dentro, né? Exatamente, essas relações estabelecidas e até a própria história do vinho, né? Toda e qualquer civilização que teve contato com o mundo do vinho impactou, e não só impactou do ponto de vista fisiológico, né? Mas impactou muito mais conceitual, impactou de forma política, de forma religiosa, de forma econômica, Os né? grandes pensadores, Totais, a religião totais. permeando o nosso mundo do Totais, vinho, da totais. cerveja. Cara, tem uma passagem, inclusive tá tirada, né, de alguns pergaminhos, né, e de outros textos, né, inclusive tá no The Chosen, né, eu não lembro agora qual é o episódio, mas é o primeiro milagre, né. Para mim ali também foi o grande momento, né, se tiver que citar um dos maiores momentos da história do vinho, ali para mim foi um deles, né, porque aquilo marcou completamente a nossa relação com o mundo do vinho. E não só marcou a relação do mundo do vinho, como marcou tudo que veio depois, absolutamente, né. E aí essa passagem, né, é incrível porque ela cita a relação de uma mulher, né, com o vinho, né, era Ramá Batcafne, né, que inclusive um dos textos, né, descreve a mulher e mais bela enóloga de Sharon, por exemplo, né, e que faz os vinhos do vinhedo Cafne, né, que era o pai dela, né, e temperado com pimenta do monte e água do mar. E para aquele momento ela levou 2 ânforas, aliás, 3 ânforas, né? Uma de um vinho de menor qualidade e 2 de vinhos de maior qualidade. E ele foi engarrafado depois foi colocado na ânfora, quer dizer, foi finalizado no 3º ano depois da morte de Augusto, né? Então você vê essas descrições, ou seja, ali a gente já tinha umas referências incríveis sobre a história do vinho. Então tudo isso vai fazendo com que o mundo do vinho também entregue essa certa miticidade, essa certa relação mais próxima com o ser humano, né? E dali nasce a história do primeiro milagre, né? E além dessas ânforas, que era dos 2 melhores vinhos e do 3º que não era um bom vinho, e ele já tinha uma ordem de serviço, porque tinha um mestre de cerimônia que fazia a sequência, né? Então, primeiro vamos servir o bom vinho, porque as festas duravam 3 dias, né? Mas aí depois veio o ato, né? E veio um vinho melhor ainda, né? E veio um vinho melhor ainda. Não, mas é isso que talvez o mundo do vinho seja tão empolgante, tão fascinante, porque ele impactou de forma Todas as civilizações. as civilizações. E hoje, não só isso, porque determinadas religiões, elas têm isso como um rito, e o vinho nessa relação direta com seus rituais, que é a Eucaristia, por exemplo, né? Então, acho que isso é fascinante, né? Então, para mim, o vinho é sempre algo que traz essa relação sociabilizadora, né, para a mesa, né? Eu tive a oportunidade também de trabalhar dentro da hotelaria, e desses 15 anos de hotelaria, eu trabalhei 8 anos com comunidade judaica, fazendo o Pessa. É um momento muito específico, que é a Páscoa judaica. Nos 2 primeiros anos, não tinha nenhuma relação. Eu não escolhia nenhum vinho. Apesar do meu nome, né? Moisés, Moxa, para eles. E aí, a partir do 3º ano, a gente vai ganhando intimidade, ganhando relacionamento, e aí eles me deixaram escolher os rótulos, me deram as importadoras, mas você pode fazer a escolha dos nossos vinhos para o próximo ano. E ali eu escolhi tanto Mervuchal como não Mervuchal. E você tem pedidos muito específicos de determinadas famílias, é muito complexo. Então tem famílias que pedem vinho só com 5,5 de álcool, você tem famílias que pedem no máximo 9% de álcool, e você tem famílias que só tomam vinho não Mervuchal, vinho que não foi pasteurizado. Esse eu não posso abrir, eu sou impuro, eu não posso abrir esse vinho, né? E aí o rabino é obrigado a abrir esse vinho. O vinho Mervuchal, que é o pasteurizado, eu posso abrir
tranquilamente esse vinho. E há um jantar de comemoração que é fascinante você ter em um único ingrediente, em um único item, né, que é o vinho, todos os outros elementos simbolizam um sacrifício, simbolizam uma dificuldade. O vinho é o único que simboliza a vida e a esperança. E ele é servido num copinho, sempre obrigatoriamente tem que transbordar. Que esse é o sinal de que a vida pulsa. Que esse é o sinal de que as coisas melhoraram. Então o vinho, ele está sempre no meio de todas as tragédias que aconteceram, ele é o que representa de fato a bonança, a experiência e a sociabilização daquelas pessoas que passaram por aqueles sofrimentos. É incrível, assim, eu aprendi muito com ele, trabalhando com eles especificamente na época do Peça. Era muito fascinante. Cara, que legal, que história incrível. Pô, Moisés, tem alguma pergunta que ninguém nunca te fez e que você gostaria de dar uma resposta? Cara, olha, sei lá, é difícil. O que eu pensaria nessa hora? Toma um gole. Malbecão argentino, mais moderno, concreto. Só que fica pronto rapidinho, concreto oxigênio, um negócio ali rapidão. Me perguntar, esses dias me fizeram talvez seja inspiração pra gente pensar aqui. Não, só volta pra cá, não foge não. Me perguntaram, vocês, por que você continua nessa profissão? É claro que essa foi mais fácil, né? Mas pensando em uma pergunta que nunca me fizeram. Qual o melhor podcast? Qual o melhor podcast de vinho? Não, brincadeira. Isso é fácil. Com produção, aí você pega em produção. Essa é fácil, né? Eu tô enxergando. Coisas difíceis também, qual é o melhor vinho? É sempre difícil, mas já me fizeram. O que você não gosta de beber? De vinho mesmo, pô. Eu não gosto de algumas coisas. Eu não gosto de Moscatel, eu não gosto de Sauvignon Blanc, eu não tenho problema de falar isso. Eu posso dizer assim também que eu gosto menos de Sauvignon Blanc, mas eu não gosto. Mas sei identificar o que é bom. Sim, claro. Mas não bebo, não gosto de tomar de litro, né? Não é minha praia. Claro. Bom, se bem que vai ser. Não vai. Acho que já passou também da fase, né? Mas eu não gosto de tomar primitivo, sei lá, por exemplo. Assim. Tá, justo. Não é algo que eu vou lá e escolho para mim, por exemplo. Mas eu sei que do papel, eu sei em que sentido isso, qual é o propósito disso, mas eu particularmente não. E não gosto porque as características é isso sim. Não bateu o santo. Não bateu o santo, não me apetece. Mas eu acho que isso também vai de encontro ao próprio estilo que eu te falei antes, que me agrada mais, né? Frescor, acidez, menos pesado, né? E menos alcoólico também, isso foge um pouquinho. Se bem que tem primitivo menos alcoólico, mas não chega ali. Isso eu faria, né? Pô, Moisés, bom demais, cara. Eu tinha uma expectativa, acho que a gente superou essa expectativa aí, cara. Eu conheci um pouquinho da tua história, mas eu não conhecia tão a fundo, né, cara? E esses bate-papos que a gente tem aqui, pra mim, é enriquecedor demais. A Fobia é uma enograma, é uma escola. Só que esse podcast, pra mim, é uma escola incrível, cara. E essas trajetórias, né, acaba com que nos formando, né, como pessoas, como seres humanos, né?
essas próprias dificuldades que a gente passa, né? No início a gente também quer que outras pessoas não passem, né? Ou passem, mas passem por uma situação Menos mais complicado. complicada, melhor, né? É isso. Pô, antes da gente fazer um brinde final, então, só agradecer nossos parceiros, então, Queijólatra. Eu derrubei a mesa aqui, o Moisés não pegou nada, mas eu tô com fome. Pô. Já tá até meio ressecado, a gente falou pra cacete aqui. Então, pô, Queijólatra, Somcast 10, aproveita lá nosso cupom de desconto, 10% de desconto lá no Queijólatra, QR Code tá na tela. Pô, em Cândiva também, que você charcutaria incrível. Eu acabei com tudo aqui. Hugão, parabéns, meu irmão, sempre de coração. Tá com um trabalho incrível, espaço novo, coisa linda. Então, em Cândiva, aproveita aí também QR Code, manda um direct lá pro Hugão, pede um desconto, fala que é do Somcast. Agradecer a Triguilva também, nosso parceiro de vinhos, que dá liberdade pra gente poder trazer vinhos de outras importadoras, de outros parceiros, de muita coisa brasileira. Então, vamos fortalecer pessoas que têm esse papel de elevar o mundo do vinho, né? Então, Somcast 10, aproveita lá também, 10% de desconto na triguiuva.com. QR Code na tela, na descrição a gente tem link para todo mundo, os cupons, tudo lá. Se você não entendeu, a minha dicção realmente ela não é perfeita, mas a gente se esforça pra caramba. E é isso, fortalece nossos parceiros lá. Fechou? Produção, saúde, Moisés. Pô, não, pelo amor de Deus. Não, põe um golinho aí, pô. Não vamos brindar sem vinho, né, rapaz? Aí nós... Essa taça. Aí já mata. tava ficando vazia rápido. Não, pelo amor de Deus. Saúde, velho. Saúde, obrigado. Vida longa e por mais 25 anos de trajetória aí. Saúde. Saúde. E espera minha vaga. Que sua vaga aqui.